Bom dia. Bem, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar a segunda parte de probabilidade. Nós vamos começar falando de eventos complementares, depois vamos falar de probabilidade condicional e finalizar com lei binomial da probabilidade. Obviamente, apresentando exercícios do Enem e ou similares para que a gente possa aprofundar no tema e poder internalizar claramente as ideias que envolvem esses temas que serão trabalhados hoje. Sem perda de tempo, vamos iniciar o compartilhamento de tela. Vamos lá? Bom, pessoal, aquilo que eu falo sempre, eu vou tirar o vídeo para melhorar a qualidade de streaming toda vez que eu estiver usando o PowerPoint. Não se preocupem, porque na hora que eu for para o quadro, eu abro o vídeo novamente, ok? Probabilidade 2. Como foi dito, o objetivo dessa aula de hoje é iniciar com o estudo dos chamados eventos complementares. Pessoal, vamos pensar da seguinte maneira. Quando você realiza um experimento, esse experimento apresenta uma série de resultados, alguns deles favoráveis ou desejáveis por você e outros não. Chamemos de P de E a probabilidade de ocorrência do evento, isto é, a probabilidade de ocorrer o que você deseja, a probabilidade de obtenção de sucesso. Então, P de E é a probabilidade de ocorrência do evento E, que é aquilo que você deseja, ou a probabilidade de se obter sucesso. E vamos chamar de P de E barra a probabilidade do evento E não ocorrer, isto é, do resultado que você deseja não acontecer, de você fracassar. Observe que quando você realiza um experimento qualquer, ou você obtém sucesso com ele, isto é, acontece um resultado desejado, ou você fracassa, isto é, obtém-se um resultado indesejado. Bom, entre resultados desejáveis e indesejáveis não há interseção, mas uma coisa é fato. Ao realizar o experimento, ou o resultado é desejado ou é indesejável. Por isso, a soma da probabilidade do evento ocorrer, sucesso, mais o evento não ocorrer, fracasso, isso é igual a 100% ou 1. Em algumas situações, pessoal, determinar a probabilidade de ocorrência do evento, isso é, determinar a probabilidade de se obter êxito, não é algo tão simples, ainda mais quando aparecem no texto o pelo menos. Então, nessa situação, é sempre conveniente calcular a probabilidade de sucesso indiretamente. Como? A probabilidade de obter sucesso é 100% menos a probabilidade de você fracassar, aquilo que você não deseja. Então, atenção. Dica: toda vez que num problema de probabilidade aparecer o pelo menos, que fique claro para você que a forma mais simples de resolver o problema, isto é, de obter a probabilidade de ocorrência do evento, é via indireta, através do evento complementar. A probabilidade de se obter sucesso ou de ocorrência do evento, P de E, será sempre igual a 100% ou 1 menos a probabilidade do evento não ocorrer, isto é, de você fracassar. Façamos o seguinte, vamos agora trabalhar com duas questões
eu vou pedir a vocês que resolvam para mim, por gentileza, as questões 3 da página 139 e 7 da página 141. A questão 3 da página 139 é exercício de aprendizagem. A questão 7 da página 141 é uma questão Enem. Eu vou dar a vocês 10 minutos para fazer as duas. São 9h12. 9h22, eu volto corrigindo. Eu já vou, pessoal, inverter o quadro e colocar a câmera apontada exatamente para ele, para que eu retorne já corrigindo a questão. Vamos lá, então, interrompendo o compartilhamento. Invertendo agora a câmera. Lembrando quais são os exercícios. Questão 3, página 139, anotem aí. E questão 7, página 141. Pessoal, eu vou silenciar o som para não atrapalhar vocês, mas caso vocês tenham alguma dúvida quanto ao número da questão ou qualquer coisa, eu estou aqui. Então, às 10h22, eu volto corrigindo.
Conseguiram finalizar as duas? E aí, Julinha? Tudo bem, meu amor? Não me deixe mais sem gravar, viu? Viu, Daniel. prof? Hoje eu comecei a aula em sua homenagem, abrindo logo a gravação. Foi daquela vez que eu demorei para ver também. Não, tranquilo, eu estou brincando com você. É porque assim é fundamental para a gente ter esses momentos gravados para que vocês possam, mesmo após o final do curso, eu vou deixar em aberto lá para vocês, para que vocês possam reassistir às aulas quantas vezes vocês quiserem, entendeu? Até a prova do Enem vai estar aberto para vocês todas as videoaulas. Com certeza, prof. Eu já voltei em algumas já. Isso. E assim, preste atenção, porque eu estou lançando novas videoaulas no canal normal. Fiquem atentos, porque pode ajudar a formação de vocês, uma outra abordagem, etc. São aulas um pouquinho diferentes, mas que vão ajudar bastante, ok? Ok, prof. Vamos lá então, galera, vamos iniciar nossa correção. Atenção. Questão 3 de aprendizagem. A estrutura do DNA possibilitou desvendar como as características dos pais são repassadas aos filhos. Sabendo que as chances de nascimento de menino e menina são iguais, veja, o exercício está dizendo para a gente que a probabilidade de nascer um homem é igual à probabilidade de nascer uma mulher, e isto é meio. Sabendo-se que as probabilidades ou as chances de nascer menino e menina são iguais, a probabilidade de um casal em 3 gestações de uma criança em cada gestação ter pelo menos um menino é para atenção. Qual foi a dica campeã que eu dei para esse tipo de exercício? Toda vez que se usar o pelo menos, a determinação da probabilidade de ocorrência do evento, isto é, a probabilidade de se obter sucesso, será calculada indiretamente por meio do evento complementar. Então, a probabilidade de se obter sucesso é 100% menos a probabilidade de se fracassar, aquilo que eu não desejo. Agora, olhe, o que é que eu desejo? A pergunta é: qual é a probabilidade de um casal em 3 gestações, de uma criança em cada gestação, ter pelo menos um menino? Pessoal, ter pelo menos um menino não é ter apenas um menino. É ter um menino e 2 meninas, ou ter 2 meninos e uma menina, ou ter 3 meninos. Pessoal, olha a quantidade de cálculos que eu teria que fazer. Não é mais simples pensar no cálculo de sucesso por meio de 100% menos a probabilidade de ocorrer o fracasso, exatamente de ocorrer aquilo que eu não desejo? E qual é a única coisa que eu não desejo nesse problema? Que nasçam 3 mulheres. Então, o meu insucesso ocorreria se a primeira filha fosse mulher e a segunda fosse mulher e a terceira fosse mulher. Portanto, a probabilidade que eu desejo é 100% menos aquilo que eu não quero. Qual é a probabilidade do primeiro filho ser mulher? Meio. E do segundo filho ser mulher? Meio. E do terceiro filho ser mulher? Meio. Portanto, essa probabilidade é igual a 1 menos 1/8. Assim, a probabilidade de se obter pelo menos um menino é de 8 vezes 1, 8 menos 1, 7, de 7/8. Então, quando ele usar o pelo menos no texto, que fique claro para vocês que esse é um problema de probabilidade associada
a eventos complementares. Você vai obter a probabilidade de sucesso indiretamente por meio da probabilidade de fracassar. A probabilidade de sucesso é 100% menos aquilo que eu não quero. Exatamente o fracasso. A dica é o pelo menos no texto. Alternativa correta, letra E. Vou sair de cena para fixar a imagem. Lembrando que essa aula está sendo gravada, pessoal, então não há necessidade de ficar ansioso por copiar, porque ainda hoje eu vou postar essa videoaula para vocês. Pergunta: alguma dúvida nessa questão? Não? Vamos agora à questão do Enem que eu propus a vocês, a questão 7, e vocês vão ver que agora vai parecer brincadeira, porque é exatamente a mesma coisa. Vamos lá, questão 7. Enem 2016.2. Um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende fazer um plano de previdência privada. A seguradora pesquisada, para definir o valor do recolhimento mensal, estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Tomando por base dados da população que indicam que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos. Então, eu vou chamar de P de H a probabilidade de um homem de hoje alcançar a idade de 80 anos. De acordo com o texto, isto é de 20% ou 0,2. E vou chamar de P de M a probabilidade de uma mulher de hoje alcançar a idade de 80 anos, que, de acordo com o texto, é de 30% ou 0,3. Agora, pense comigo. Se a probabilidade de um homem hoje alcançar a idade de 80 anos é de 20%, então a probabilidade de um homem hoje de não alcançar a idade de 80 anos, o evento complementar, é de 80% ou 0,8. Daqui, se a probabilidade de uma mulher alcançar a idade de 80 anos hoje é estimada em 30%, então a probabilidade de uma mulher hoje não alcançar a idade de 80 anos, o evento complementar é de 70% ou 0,7. Agora vamos lembrar daquela dica campeã. Se o texto usou pelo menos, este é um problema de eventos complementares. Nós resolveremos o exercício calculando a probabilidade de sucesso indiretamente, por meio de 100% menos a probabilidade dele fracassar. Então, a probabilidade de sucesso é 100% menos a probabilidade do fracasso. O que é que o exercício deseja? Ele nos pergunta o seguinte: a seguradora pesquisada, para definir o valor do recolhimento mensal, estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos, tomando por base dados da população. Pessoal, se eu quero que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos, sucesso. Qual é a única coisa que eu não desejaria? O fracasso seria o quê?
os dois não estarem vivos aos 80 anos. Então, a probabilidade de fracasso é a probabilidade do homem não estar vivo e da mulher não estar viva. Portanto, a probabilidade de pelo menos um deles estar vivo daqui a 80 anos é 100% menos a probabilidade do homem não estar vivo, 80%, vezes a probabilidade da mulher não estar viva, 70%. Então, P é 1 menos 0,8 vezes 0,7 dá 0,56. 1 menos 0,56 é 0,44 ou 44%. De acordo com o exercício, a alternativa letra B. Vou sair da frente para fixar a imagem. Alguma dúvida nesse exercício? Pessoal, eu acho que agora ficou fácil. Vocês já entenderam quando é que eu devo usar probabilidade de eventos complementares? Toda vez que ele usar o pelo menos. Porque senão, se eu tiver que simular caso a caso, o problema vai ficar muito extenso. Veja, nesse exercício, por exemplo, se eu fosse simular caso a caso, eu quero pelo menos um deles vivo. Eu teria que calcular a probabilidade do homem estar vivo e a mulher estar viva, ou a probabilidade do homem estar vivo e a mulher estar morta, ou a probabilidade do homem estar morto e a mulher estar viva. 3 casos. Não é mais fácil resolver 100% menos aquilo que eu não desejo? Então, grifa no texto. Apareceu pelo menos, é probabilidade associada a eventos o quê? Complementares. É calculado indiretamente. A probabilidade de sucesso é 100% menos a probabilidade de fracassar. Ok? Bem, pessoal, nós vamos agora dar prosseguimento à aula falando de probabilidade condicional. Eu quero muita atenção de vocês, porque probabilidade condicional é outro tema, junto com lei binomial da probabilidade, que nós veremos daqui a pouco, que tem caído todo ano no Enem. Então, vamos ver o que significa condicionar um resultado a outro. Eu vou iniciar no PowerPoint propondo um problema, depois eu vou vir para o quadro, não se preocupe, eu vou reler o problema, calcular e mostrar a vocês como é que a gente trabalha com probabilidade condicional. Depois, eu vou passar um exercício, esse exercício é difícil, envolve diagrama de árvores. Boa parte dos exercícios de probabilidade condicional são resolvidos via diagrama de árvores, mas eu vou resolver aqui no quadro. Esse vai ser meu, tá? Eu vou propor a vocês o problema e eu mesmo vou resolvê-lo aqui no quadro para vocês entenderem o dispositivo de diagrama de árvores. Mas vamos lá, sem perda de tempo, vamos compartilhar a tela agora e propor o problema. Bom, galera, já estou de volta. Vou compartilhar a tela com vocês. Bem, por enquanto a gente está aqui em eventos complementares. Deixa eu colocar exatamente onde eu desejo. Interrompendo agora o vídeo. Probabilidade condicional e lei binomial da probabilidade. Analisemos o seguinte problema proposto. Experimento. Lançamento de um dado e observação do número da face voltada para cima. Ao realizar esse experimento,
qual o meu espaço amostral, isso é, qual o conjunto composto por todas as possíveis soluções do problema. O espaço amostral aqui, ou meu conjunto U, é o conjunto composto pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sejam os seguintes eventos. Evento A, ocorrência de um número primo. Bem, quais são os elementos do espaço amostral que são primos? O meu evento A é o conjunto composto pelos elementos 2, 3 e 5. Evento B, ocorrência de um número par. Dentre os elementos do meu espaço amostral, quais são pares? O 2, o 4 e o 6. Agora, em relação a este experimento e os eventos A e B, vamos calcular, primeiro, qual a probabilidade de ocorrência de um número par? Segundo, qual a probabilidade de ocorrência de um número par na certeza de que o número obtido é primo? Para um pouquinho. Nos dois casos, pessoal, eu quero a probabilidade de ocorrência de um número par. Só que na letra A, eu tenho uma probabilidade normal. Na letra B, não. Eu tenho uma probabilidade condicional, porque eu quero saber qual é a probabilidade de ocorrência de um número par, sabendo-se que o número sorteado é primo. E vocês vão ver que esta condicional interfere no resultado final da probabilidade. Eu vou agora, pessoal, inverter a câmera. Não se preocupem. Eu vou reler esse problema no quadro. Vou dar um tratamento de teoria dos conjuntos para que a fórmula brote naturalmente sem que você precise decorar nada. Então, agora eu vou inverter a câmera e apontar a câmera diretamente para o quadro. Vamos lá? Então, eu vou começar interrompendo o compartilhamento. Invertendo agora a câmera, pessoal. Vamos lá, vamos falar de probabilidade condicional e analisemos o problema proposto aqui. Probabilidade condicional. Seja o seguinte experimento: lançamento de um dado e observação do número da face voltada para cima. Para este experimento, sendo dado cúbico, qual o nosso espaço amostral? O nosso espaço amostral é o conjunto composto pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E sejam os seguintes eventos. Evento A, ocorrência de um número primo. Dentre os elementos do meu espaço amostral, quais deles são primos? O 2, o 3 e o 5. E evento B, ocorrência de um número par. Dentre os elementos do meu espaço amostral, quais são pares? O 2, o 4 e o 6. Vamos representar o espaço amostral e os eventos, usando para isso teoria dos conjuntos. Vamos lá? Evento A, evento B, e espaço amostral U. Bem,
Existe algum número que seja simultaneamente primo e par? Isto é, que pertença tanto ao evento A quanto ao evento B? Sim, o 2. Para complementar o evento A, faltam o 3 e o 5. Para complementar o evento B, faltam 4 e 6. Dentre os elementos do espaço amostral, apenas o 1 não é par e não é primo. Eu pedi a vocês que calculassem duas probabilidades. Quais são elas? Letra A probabilidade de ocorrência de um número par. Eu quero saber na letra A qual a probabilidade de ocorrência do evento B. Qual a probabilidade de ocorrência de um número par? É o número de casos favoráveis, número de elementos do conjunto B, sobre número de elementos do espaço amostral. Então, isso é igual a quantos casos favoráveis? 3. No universo de qual o total de casos? 6. Portanto, a probabilidade dele ser par é de 3/6, meio ou 50%. Agora, cuidado com a letra B. O que é que a letra B nos pergunta? Qual a probabilidade de ocorrência de um número par na certeza de que o número obtido é primo? Isso é representado matematicamente da seguinte maneira. Qual a probabilidade de ocorrência de um número par? Qual a probabilidade do elemento estar em B? Esta barra significa na certeza de que ele está em A. Então, olha o que eu estou lhe perguntando agora. Qual a probabilidade do elemento estar em B? Na certeza de que ele é um elemento de A. Pessoal, quando eu garanti que ele é um elemento de A, eu mudei o espaço amostral, eu reduzi o espaço amostral, eu estou garantindo que o número obtido está em A. Agora, qual é a probabilidade do elemento estar em B na certeza de que ele está em A? Pessoal, quais são os elementos de A que também estão em B? Estes da interseção. Então, olha como é fácil. Qual é a probabilidade do elemento ser par na certeza de que ele é primo? Bom, no numerador, eu tenho o número de elementos da interseção, aqueles pares que são primos ao mesmo tempo. E no denominador, a quantidade de elementos do conjunto certo, que é o conjunto A. Então, qual a probabilidade do elemento ser par na certeza de que ele é primo? Bom, se eu estou garantindo que ele é primo, dentre os primos, quantos são pares? Apenas o 2, número de elementos da interseção. Sobre, se eu garantir que ele é primo, o número total de elementos agora, ou o meu conjunto certo, passa a ser o espaço amostral, 3 elementos. Então, qual a probabilidade dele ser par na certeza de que ele é primo? De um caso favorável em 3 possíveis. Isto aqui pode ser dado de outra maneira. Se ao invés de conjuntos, se eu der probabilidades, qual é a probabilidade do elemento ser par na certeza de que ele é primo? Olha como é fácil. Isso é probabilidade da interseção sobre probabilidade do conjunto certo, que é a probabilidade de A. Então, aí, pessoal, exemplo de probabilidade condicional. Veja que, ao condicionar, eu modifico o meu espaço amostral. O meu espaço amostral, ele deixa de ser o conjunto U e passa a ser o conjunto certo, o conjunto A. Então, a probabilidade de B
na certeza do conjunto A é número de elementos da interseção sobre N de A, se forem dados os conjuntos, ou probabilidade da interseção sobre probabilidade de A, se forem dadas as probabilidades. Alguma dúvida? Bem, então vamos direto a um exercício. Eu vou resolver com vocês, pessoal, de probabilidade condicional, a questão 7 de aprendizagem da página 139. Localizem aí, questão 7, página 139 dos exercícios de aprendizagem. O Enem todo ano cobra uma questão dessa. Honestamente, eu nem me lembro se essa foi do Enem ou não, porque quase todo ano aparece um exercício como esse. Vamos lá. Questão 7, aprendizagem. Um teste simples para detectar a presença de certo gene tem 90% de chance de acerto. Para um pouquinho, vamos entender isso. Olha, um determinado teste, ele tem 90% de chance de acerto. O que isso significa? Se você tiver a doença, ele tem 90% de chance de indicar positivo e 10% de chance de errar. Mas, se você não tiver a doença, ele tem 90% de chance de dar negativo e 10% de chance de dar falso positivo. Então, cuidado com esse tipo de interpretação. Dizer que um teste tem 90% de chance de acerto é levar em consideração estar com a doença e dar positivo ou não estar com a doença e dar negativo. Ou seja, em 10% dos casos, ele pode apresentar a presença do gene em uma pessoa que não o possui, exatamente o falso positivo, ou não o detectar em alguém que o tenha, exatamente o falso negativo. Então, cuidado com isso. Na população em geral, esse gene está presente em 5% das pessoas. Se uma pessoa for diagnosticada por esse teste como possuidora do gene, a probabilidade de que ele realmente se ela portadora é de aproximadamente, atenção. Este tipo de exercício é facilmente resolvido por diagrama de árvores. Veja como é que se dá a construção. Aqui eu tenho, pessoal, a nossa população. Veja bem, desta população, de acordo com o texto, 5% dela apresenta o gene. Então, eu vou chamar de P a presença do gene. Portanto, P barra é a ausência do gene. Então, veja bem, o exercício diz que 5% dessa população tem o gene. Se 5% dessa população tem o gene, os outros 95% não têm. Esta população foi submetida ao exame, ao teste,
Então, vamos lá. Podem acontecer duas coisas. Dar positivo ou negativo para cada um desses indivíduos. Agora, eu quero muita atenção. Lembre-se que o índice de precisão do teste é de 90%. Então, se o indivíduo tem a presença do gene, acertar é dar positivo. Então, a chance de dar positivo para o indivíduo que tem a presença do gene é de 90%. Portanto, a chance de dar um falso negativo é de 10%. Agora, se o indivíduo não tem o gene, acertar é dar negativo. Então, a chance de dar negativo é de 90%. Portanto, a chance do indivíduo não ter o gene e dar um falso positivo é de 10%. Aqui está a nossa árvore montada com as respectivas probabilidades. Agora, o que o exercício diz? Se uma pessoa for diagnosticada por esse teste como possuidora, para. Se a pessoa foi diagnosticada como possuidora, ao final do teste, o resultado deu positivo. Quais são os caminhos que levam a resultado positivo? Este caminho ou este caminho. Este é o meu espaço amostral. São os dois caminhos que levam para o resultado positivo. Ele pergunta: qual é a probabilidade de realmente ela ser portadora do gene? A única situação onde deu positivo e ela é portadora é esse caminho. Portanto, a probabilidade desejada é número de casos favoráveis. Favorável, eu só tenho esse caminho. Ela ser portadora e dar positivo. Então, isso é 5% de 90%. Total. Quais são os dois caminhos que resultam em positivo quando a pessoa tem o gene e dá positivo? 5% de 90%. Ou pode dar positivo também quando a pessoa não tem o gene e ele dá um falso positivo. 95% de 10%. Agora, galera, é conta. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Fazendo essa conta, isso vai dar aproximadamente 32%. Alternativa correta, letra C. Vou sair de cena para fixar a imagem. Alguma dúvida nesse exercício? Pessoal, esse tipo de exercício, quando aparece no Enem, ele é tido como difícil. Porque observe a quantidade de elementos interpretativos. Primeiro, você tem que construir o diagrama de árvores, caminhar sobre os percursos possíveis e deles escolher o percurso ou percursos favoráveis. Alguma dúvida aqui? Não? Vou sair então da frente para fixar a imagem, para que vocês possam copiar com calma. E vou voltar para a gente falar de probabilidade de evento binomial. A terceira e última parte de probabilidades. E depois disso, é só resolução de problemas. Márcio. Pois não. Para aquele outro estilo de questão, você tinha dito que quando aparecesse o pelo menos, a gente Isso. já seria uma dica para a gente utilizar. Nesse caso, teria alguma coisa para a gente identificar? Olha, veja bem, esse tipo de exercício são normalmente exercícios que envolvem duas ou mais características condicionantes, etapas. Primeiro, você veja que ele falou da população possuir ou não possuir o gene. Uma probabilidade, uma característica. Depois ele falou de um teste dar positivo ou não, uma outra característica. E aí ele juntou as duas coisas. Quando você tiver
diversas características sendo analisadas no mesmo problema, esse possivelmente é um problema de probabilidade condicional. E a única maneira, ou a maneira mais fácil de resolvê-la, é via diagrama de árvores, porque você vai caminhar sobre os galhos que lhe convêm. Ficou claro? Ficou sim, prof. Obrigada. Nada, meu amor. Beijo. Vamos nessa, então? Vamos lá. Eu vou agora, pessoal, inverter a câmera para a gente falar de lei binomial de probabilidade. Vamos lá. Compartilhar a tela. Deixa eu colocar aqui exatamente onde eu quero. Já falamos de probabilidade condicional, fizemos esse exercício. Perdão, acabei interrompendo o compartilhamento. Bom, lembrar agora, pessoal, que eu vou interromper o vídeo para melhorar o stream, ok? Problema proposto. Uma moeda é lançada ao ar 3 vezes. Qual a probabilidade de ocorrer exatamente 2 caras? Pessoal, ocorrer exatamente 2 caras é ocorrer 2 caras e uma coroa. Veja que os lançamentos têm resultados independentes. Portanto, a probabilidade de êxito vai ser o produto das probabilidades associadas a cada um dos lançamentos. Agora, eu vou pedir a vocês que analisem comigo os possíveis resultados desse experimento. Vamos lá. Atenção. Uma moeda é lançada ao ar 3 vezes. Qual é a probabilidade de ocorrer? Exatamente 2 caras. Fiz o primeiro lançamento. O que é que pode ocorrer? Pode dar cara ou pode dar coroa. Uma das 2 coisas. Suponha que no primeiro lançamento deu cara. Eu vou efetuar o segundo lançamento. O que é que pode ocorrer? Novamente pode dar cara ou coroa. Supondo que no primeiro lançamento tenha dado coroa, quais são as possibilidades do segundo lançamento? A mesma coisa, cara ou coroa. Imaginemos que no primeiro lançamento deu cara, no segundo lançamento deu cara de novo. O que é que pode ocorrer no terceiro lançamento? A mesma coisa, dar cara ou coroa. Bem, se no primeiro lançamento eu tivesse obtido cara e no segundo lançamento eu tivesse obtido coroa, o que é que poderia ocorrer no terceiro lançamento? Novamente, cara ou coroa. De modo análogo, fazendo isso para as demais situações, observe que a nossa árvore tem 8 ramos. 8. Eu tenho 8 possibilidades de resultado para este experimento. Bem, o meu objetivo é obter exatamente 2 caras. Em quantos desses ramos eu tenho exatamente 2 caras? Eu vou pedir a vocês que acompanhem agora o laser. Eu tenho 2 caras aqui. Quando eu tenho cara no primeiro, cara no segundo e coroa no terceiro. Um caso favorável. Eu tenho cara no primeiro, coroa no segundo e cara no terceiro. 2 casos favoráveis. Ou eu posso ter coroa no primeiro, cara no segundo e cara no terceiro. 3 casos favoráveis, num total de 8 possíveis. Pessoal, quando eu lanço uma moeda ao ar, eu tenho 2 possibilidades, cara ou coroa. Como eu fiz 3 lançamentos, 2 ao cubo. A árvore vai ter 8 ramos, ou 8 possíveis resultados. Só para provocar vocês um pouquinho. Se eu tivesse feito 10 lançamentos, eu teria 2 a décima. A árvore teria 1024 ramos.
será que você seria capaz de determinar, ao se fazer 10 lançamentos de uma mesma moeda, determinar qual a probabilidade de obter exatamente 2 caras através de um diagrama de árvores? Você ia passar um mês fazendo isso. Evidente que problemas como esse não são resolvidos por meio de diagrama de árvores. Diagrama de árvores é indicado apenas em situações que envolvam probabilidade condicional. Márcio, e o que é que os livros didáticos apresentam? A chamada lei binomial da probabilidade. Essa lei é aplicável quando você tem uma sequência de ensaios ou experimentos onde a probabilidade de ocorrência de um resultado não depende do resultado obtido nos ensaios anteriores. É o chamado experimento de Bernoulli. E a fórmula para se resolver problemas como esse é essa aqui. A probabilidade de se obter êxito no experimento é a combinação do número total de ensaios, onde K é o número de resultados favoráveis, vezes a probabilidade de se obter resultado favorável elevada ao número de resultados favoráveis, vezes a probabilidade de obter resultado desfavorável sobre N menos K. Eu estou fazendo isso de propósito, é provocação. Qual é a chance que tem de vocês se lembrarem de uma expressão como essa na hora da prova? Vamos ser honestos. 0. Márcio, você usa essa expressão? Não. Eu vou ensinar vocês a resolverem esse problema usando o conceito de permutação com elementos repetidos. E você não vai precisar memorizar absolutamente nada, apenas interpretar o exercício. Eu vou, pessoal, interromper o compartilhamento agora, vou inverter a câmera e vou ao quadro e vou resolver esse exercício de uma forma diferente. Vamos lá? Eu vou para o quadro agora. Lei binomial da probabilidade. Seja o seguinte problema. Uma moeda é lançada ao ar 3 vezes. Qual é a probabilidade de ocorrer exatamente 2 caras? Para resolver esse problema, a gente vai pensar da seguinte maneira. Quantos lançamentos foram feitos? 3. Então, primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. Uma moeda é lançada ao ar 3 vezes. Qual é a probabilidade de obtermos exatamente 2 caras? Lembre-se, se a moeda for não viciada, a probabilidade de obter cara na moeda é igual à probabilidade de obter coroa, e isso é igual a meio. A minha pergunta a vocês foi a seguinte: qual a probabilidade de obtermos exatamente 2 caras? Então, a primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte: é possível, ao lançar 3 moedas, obter exatamente 2 caras? Vamos ver? Sim, você pode obter cara no primeiro lançamento
cara no segundo lançamento e coroa no terceiro lançamento. Pergunta, pessoal. Esta é a única maneira de, em 3 lançamentos, você obter exatamente 2 caras? Não. Nós poderíamos obter cara no primeiro lançamento, coroa no segundo lançamento e cara no terceiro lançamento. Ou nós poderíamos obter coroa no primeiro lançamento, cara no segundo e cara no terceiro. Note que eu tenho 3 configurações favoráveis ao meu experimento. Olha, uma forma de fazer no braço, sem usar a lei binomial da probabilidade, seria: qual é a probabilidade de obtermos cara no primeiro lançamento? Meio. De obtermos cara no segundo lançamento? Meio. De obtermos coroa no terceiro lançamento? Meio. Então, a probabilidade de obtermos cara no primeiro, cara no segundo e coroa no terceiro é de 1/8. Se você fizer a mesma coisa para o segundo caso, vai dar 1/8. Se você fizer a mesma coisa para o terceiro caso, vai dar 1/8. Somando esses 3 resultados, 1/8 mais 1/8 mais 1/8 é 3/8. Foi exatamente essa probabilidade que nós obtivemos. Mas, de novo, se fossem 10 lançamentos, eu ia passar o dia inteiro fazendo isso, claro. Mas eu fiz questão de listar as soluções para que você observe com atenção. Pessoal, eu quero que vocês olhem para a solução 1, para a solução 2 e para a solução 3. Eu quero que vocês olhem para as 3 soluções, 1, 2 e 3. Nas 3 soluções, eu tenho 2 caras e uma coroa, que é o que eu desejo. O que diferencia uma solução da outra? A posição ocupada pelos Ks e pelo C. Pessoal, o que eu estou fazendo na prática para diferenciar uma solução da outra é trocando Ks e Cs de posição. Eu estou permutando esses objetos. Então, atenção agora para a minha dica. Qual seria a forma alternativa de fazer isso? Veja bem, primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. Vou voltar e perguntar. Ao efetuar 3 lançamentos, é possível obter 2 caras e uma coroa? Sim. Me dê um único exemplo disso. Um único. Cara no primeiro lançamento, cara no segundo e coroa no terceiro. Esta é a única possibilidade disso ocorrer? Não. E aí vem a dica campeã. Como existem configurações equivalentes, a probabilidade nesse caso será um produto de 2 fatores. No primeiro membro, eu vou colocar o número de configurações equivalentes. Para que a configuração seja equivalente, ela deve ser obtida por meio da permutação desses objetos. Então, o número de configurações equivalentes é uma permutação de 3 objetos, onde um deles se repete 2. E no segundo membro, eu coloco a probabilidade de ocorrência dessa configuração, já que todas têm a mesma probabilidade de ocorrência. Então, qual é a probabilidade da cara? Meio. Ela ocorreu quantas vezes? 2 vezes, se eleva ao quadrado. Qual é a probabilidade da coroa? Meio. Ela ocorreu quantas vezes? 1 vez, você eleva a 1. Acabou, não precisa de lei binomial. Se você fizer essa continha, vai dar exatamente 3/8. Vou sair de cena para fixar a imagem. Alguma dúvida? Vou fazer um outro exemplo para você ver que não tem erro.
Preste atenção agora comigo. Vamos lá, vamos criar uma outra situação. Pessoal, atenção. Suponha que eu lance um dado ao ar. Um dado cujo espaço amostral é o conjunto composto pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual a probabilidade de dar o número 5? A probabilidade de dar o número 5 é de 1 em 6. Então, a probabilidade de não dar o número 5 é de 5 em 6. Concordam comigo? Se eu pegar o mesmo dado e lançar ao ar 4 vezes, se eu fizer 4 lançamentos, primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento e quarto lançamento, qual a probabilidade de ocorrer exatamente 2 5 nestes 4 lançamentos? Então, olhe bem, eu estou pegando o mesmo dado, estou lançando 4 vezes. Lança a primeira vez, anota o resultado. Lança a segunda vez, anota o resultado. Lança a terceira vez, anota o resultado. Lança a quarta vez, anota o resultado. A minha pergunta é: qual é a probabilidade de, ao lançar o mesmo dado não viciado 4 vezes, de obter exatamente 2 5? Pessoal, obter exatamente 2 5 é obter 2 números 5 e 2 números diferentes de 5. Vamos lá, pergunta. É possível obter em 4 lançamentos exatamente 2 5? Sim. Eu poderia obter 5 no primeiro lançamento, 5 no segundo. Um número diferente de 5, que eu estou chamando de 5 barra no terceiro, um número diferente de 5, que eu estou chamando de 5 barra no quarto. Então, é possível, ao efetuar 4 lançamentos, em 2 deles obter o número 5? Sim. Pergunta. Esta seria a única possibilidade de, ao lançar esse dado 4 vezes, obter 2 5? Não. Eu poderia ter obtido 5 no primeiro e 5 no quarto. Eu poderia ter obtido 5 no primeiro e 5 no terceiro. Se existem configurações equivalentes, a probabilidade será um produto de 2 fatores. No primeiro membro, eu quero o número de configurações equivalentes. Para que a configuração seja equivalente, basta que eu permute esses objetos. É uma permutação de 4 objetos, onde um deles se repete 2 e o outro se repete 2. No segundo membro, então, isso aqui, essa primeira parte, me dá o quê? Número de configurações equivalentes. E no segundo membro, eu tenho a probabilidade de uma dessas configurações. Qual é a probabilidade da 5? 1/6. Ele ocorre quantas vezes? 2 vezes, ao quadrado. Qual é a probabilidade de dar um número diferente de 5? 5/6. Ele ocorre quantas vezes? 2 vezes, ao quadrado. Isto aqui é a probabilidade de uma configuração, já que todas têm a mesma probabilidade. Então, se eu multiplicar a probabilidade de uma configuração favorável vezes o número de configurações equivalentes, eu tenho a probabilidade total. Pessoal, eu precisei de alguma fórmula complicada para fazer isso? É só simular uma situação e se perguntar se existem
configurações equivalentes. Vou sair de cena para a imagem e fixar. Alguma dúvida? Bom, então agora vamos botar a mão na massa, porque se tem outro tema que tem caído no Enem todo ano, é lei binomial da probabilidade. Então agora eu vou passar para vocês 3 exercícios. Eu vou passar 2, depois eu passo mais um, para vocês trabalharem um pouquinho. Então, eu vou querer agora o seguinte. A questão 5, página 139 de aprendizagem. Questão 5, página 139 de aprendizagem. E depois eu vou querer a questão 20, página 143. Esta é do Enem. Vou dar 10 minutinhos. São 10h17. 10h27 eu entro corrigindo. Vamos nessa?
Vamos lá, galerinha. Vamos à resolução dos dois problemas. Vamos ver. Questão 5 de aprendizagem. Considerando que a probabilidade de certo jogador de futebol profissional converter um pênalti seja de 80%, pessoal, converter é marcar o gol, é acertar. Então, o exercício está dizendo que a probabilidade do jogador de futebol acertar o pênalti é de 80%, ou 0,8. Portanto, a probabilidade dele errar o pênalti é de 20%, ou 0,2. O exercício diz assim: em uma série de 5 cobranças, olha o mesmo evento se repetindo 5 vezes. Olha a dica, lei binomial da probabilidade. Em uma série de 5 cobranças, primeira cobrança, segunda cobrança, terceira cobrança, quarta cobrança, quinta cobrança. Em uma série de 5 cobranças, pode-se concluir que a probabilidade desse jogador errar exatamente 4 pênaltis é... Pessoal, a probabilidade dele errar exatamente 4 pênaltis. Errar exatamente 4, errar 4 e acertar 1. É possível isso ocorrer? Sim. Se ele acertar o primeiro, errar o segundo, errar o terceiro, errar o quarto e errar o quinto. Pergunta, pessoal. Esta é a única configuração possível para, numa cobrança de 5 pênaltis, o jogador errar 4 deles? Não. Ele poderia ter errado o primeiro, acertado o segundo e errado os outros. Ele poderia ter errado o primeiro, errado o segundo, acertado o terceiro e errado os outros. Bem, se existem configurações equivalentes, a probabilidade é um produto de 2 fatores. No primeiro deles, eu tenho um número de configurações equivalentes, que é uma permutação desses objetos. Uma permutação de 5 objetos, onde um deles se repete 4 vezes. No segundo membro, a probabilidade desta configuração. Qual é a probabilidade dele acertar? 80% ou 8 décimos. Quantas vezes? Uma vez. Vezes. Qual é a probabilidade dele errar? 20% ou 2 décimos. Quantas vezes? 4 vezes. Uma dica. Eu sei que vocês devem estar pensando em simplificar esse 8 décimos e escrever 4 quintos e escrever aqui um quinto. Não faça isso. Sempre que você tiver potências com denominador, onde esse denominador é uma potência de 10, mantenha, porque dividir por potências de 10 é só mover a vírgula para a esquerda ou para a direita. Olha como fica fácil quando está escrito assim. Probabilidade é permutação de 5 com repetição de 4 é 5 fatorial sobre 4 fatorial, vezes 8 décimos, 8 sobre 10 elevado a 1, vezes 2 à quarta dá 16, sobre 10 elevado à quarta. Isso é o mesmo que 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, vezes 8 décimos,
vezes 16 sobre 10 à quarta. Ó, cortei 4 fatorial com 4 fatorial. Simplifiquei 10 por 5 dá 2. Simplifiquei 8 por 2 dá 4. 4 vezes 16, isso é 64 sobre 10.000. Está vendo como a conta é simples? É só mover a vírgula, 5 casas. Como ele quer a resposta percentual, essa probabilidade vai ser 0,64%. 0,64%. E não houve a necessidade de fazer conta alguma. Então, atenção, a gente fica tentado a fazer esse tipo de simplificação, não faça. Mantenha o denominador com uma potência de 10, porque depois é só mover a vírgula para a esquerda. Alternativa A. Vou sair de cena para fixar a imagem. Alguma dúvida nessa questão? Não? Vamos então, pessoal, à questão 20. Vamos lá? Essa foi do Enem. Enem 2014. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiras ou falsas. Termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Veja, esse questionário ele pode acabar de duas maneiras. Ou o psicólogo faz as 10 perguntas, ou o candidato erra 2 delas. Assim que ele errar 2, naquele momento, o questionário é interrompido. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade do candidato errar uma resposta é de 0,20 ou 20%. Se a probabilidade dele errar uma resposta é de 0,20 ou 20%, a probabilidade dele acertar é de 80%. Aí o exercício faz a seguinte pergunta: qual é a probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta? Olhe bem, 5 perguntas. Evento binomial. A primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta, quarta pergunta, 5ª pergunta. Qual é a probabilidade do exercício encerrar na 5ª pergunta? Lembra? Quais são as 2 possibilidades de encerramento do questionário? O psicólogo fazer 10 perguntas ou o candidato errar a segunda. Pessoal, o questionário só será interrompido na 5ª pergunta se o candidato cometer aqui o seu segundo erro. Então, na 5ª pergunta, ele tem que ter cometido o segundo erro. Portanto, para que o questionário acabe na 5ª pergunta, ele tem que, dentre as 4 primeiras, errar uma e acertar 3 e errar a 5ª. Pergunta:
dentre as 4 primeiras, é possível errar uma e acertar as 3? Ele poderia ter acertado a primeira, acertado a segunda, acertado a terceira, errado a quarta, cometido o primeiro erro, errado a quinta, cometeu o segundo erro. Interrompe o questionário. Esta é a única possibilidade de, dentre as 4 primeiras questões, ele errar uma e acertar 3? Não. Ele poderia ter errado a primeira, acertado a segunda, acertado a terceira, acertado a quarta, e cometido o quinto erro, e cometido o segundo erro na quinta. Então, pessoal, esta probabilidade é um produto de 2 fatores. Que fatores são esses? No primeiro membro, eu tenho uma permutação. Agora, cuidado aqui. A quinta questão, obrigatoriamente, é o segundo erro. Ela não entra no movimento, na permutação. Eu só posso trocar de posição esses 4 objetos. É uma permutação de 4 objetos, com repetição de 3 vezes. Qual é a probabilidade dele acertar? 8 décimos. Quantos acertos ele vai ter? 3. Qual é a probabilidade dele errar? 2 décimos. Quantos erros ele vai cometer? Os 2. Apesar de não entrar na permutação no movimento, ela entra no cálculo da probabilidade. Então, P é permutação de 4 com repetição de 3 é 4, claro. O erro poderia ser a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta questão. 4 possibilidades. Vezes 8 ao cubo. 8 ao cubo é 2 à nona. 512 sobre 10 ao cubo, vezes 2 ao quadrado, 4, sobre 10 ao quadrado. Fazendo essa continha de novo, ó, isso aqui vai dar 10 à quinta, você vai mover a vírgula 5 casas decimais. Fazendo essa continha, você vai encontrar 0,08192. De acordo com o texto, solução letra B. Eu vou sair da frente para fixar a imagem. Bom, galera, aqui a gente encerra probabilidade. Ainda hoje eu publicarei a resolução comentada dessa lista de probabilidade. E na aula que vem, pessoal, eu já inicio o trabalho com geometria analítica. A gente está na reta final. Falta GA, eu vou chamar a atenção de matrizes, apesar de matrizes só ter aparecido nas 2 últimas provas, mas eu quero vocês preparados para qualquer coisa. Então, vou dar GA, matrizes, e vou chamar a atenção de movimentos gráficos, e a gente encerra a nossa participação, o nosso trabalho aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento de perguntar. Se não, estão liberados. Alguma dúvida? Não? Galera, ó, beijo no coração, bom final de semana. Próxima semana, geometria analítica. Abração para vocês e até logo. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau.